De acordo com o livro Sociedade do Cansaço, do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, nós não vivemos mais na sociedade da obediência, na sociedade do controle, da sociedade da vigilância, da ordem. Nós vivemos na sociedade da positividade, na sociedade da produtividade, na sociedade na qual o ser humano explora a si mesmo. E esse é um novo paradigma de pensamento característico do século XXI, da forma como as relações humanas se estabeleceram nesse novo século, com as redes sociais, com essa nova cultura da positividade, com esse louvor à longevidade, à saúde, à dificuldade de aceitar as partes negativas da vida. Então é um filósofo que vai tematizar tudo isso em seus diversos livros, dos quais esse talvez seja o mais popular. Tem também aqui no canal o livro Sociedade Paliativa, na qual Byung-Chul Han fala sobre a dificuldade que nós contemporâneos temos em vivenciar a dor como que foi banida da experiência humana, virou um inconveniente que precisa ser combatido. A dor perdeu o propósito. Damos como garantido todo esse conforto que a gente conhece, toda essa capacidade de levar uma vida longa, uma vida com poucos problemas de saúde, uma vida de boa nutrição. É uma vida que não era uma vida garantida para a maior parte das pessoas até certos anos atrás, certos séculos atrás, menos ainda. E isso, por um lado, trouxe uma dificuldade para com que a gente reconhecesse a morte, as doenças e as dificuldades mesmo da vida como coisas naturais. Porque, de certa forma, para muitos de nós são eventos anômalos, eventos que nós não sabemos como experimentar. Então, eu vou ler algumas passagens do livro para trazer para vocês como que Chul Han aborda isso do seu jeito claro, didático e com profundidade filosófica. Eu devo dizer, porém, que o jeito que ele começa o livro é um pouco infeliz, porque esse livro, sendo lançado antes da pandemia, ele começa falando que nós temos um medo de uma pandemia geral, mas não vivemos mais nessa época, isso não é o tipo de coisa que acontece mais, agora os riscos são outros. E o que aconteceu, né? O destino, a história se provando mais uma vez irônica, tivemos uma pandemia. Mas ele começa assim: cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica, que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como depressão, transtorno do déficit de atenção, como síndrome da hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Olha, o argumento dele é válido, né? Mas é claro que provavelmente ele próprio faria um adendo, né? Ok, nós ainda vivemos sim em épocas de risco bacterial, de risco viral. Nós não somos assim tão avançados imunologicamente para dar conta da nossa fragilidade com relação à natureza, né? A pandemia veio nos mostrar isso, né? Apesar de todo o avanço da medicina, nós ainda estamos à mercê, né, da necessidade, de certa forma, do universo, né? Dessa força que nos esmaga corporeamente, se ela quiser. Mas, apesar disso, o que ele diz em seguida é perfeitamente válido no que diz respeito à sociedade contemporânea. Então, dito isso, vamos ver as outras questões. É bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem, por seu turno, sua dialética, não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade. Ontem eu estava num Uber e estava tocando uma rádio que se chama Positividade FM, uma rádio aqui do Rio de Janeiro. E o comentador, ele falou a palavra positividade 4 vezes, assim, em 10 segundos, assim, uma coisa impressionante.
tudo tem que ser positivo. A negatividade, a gente vê muito isso em certas espiritualidades que se popularizam nos tempos de hoje, na internet, né, de mentalização, de vibrar positivamente, de afastar coisas negativas da sua vida, até de pessoas se culpando por vivenciar emoções negativas, como se fosse um erro fazer isso. E como se elas fossem responsáveis inteiramente por eventos externos ruins que acontecem nas suas vidas. Como se elas tivessem até atraído isso por causa da sua negatividade. O que é uma coisa totalmente patológica. Assim como as patologias que ficam cada vez mais comuns no mundo e no Brasil em destaque, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente vê como uma espécie de sequela também desse panorama, né? As doenças mentais, o burnout, a depressão, entre outras. Assim, a violência neuronal, ao contrário, escapa toda a ótica imunológica, pois não tem negatividade. A violência da positividade não é privativa, mas saturante, não excludente, mas exaustiva. Tanto a depressão quanto o TDAH ou a síndrome do burnout apontam para um excesso de positividade. A síndrome burnout é uma queima do eu por superaquecimento, devido a um excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. E isso, como eu vinha falando no início, vai muito além da sociedade disciplinar, que era a sociedade que estudavam no século XX, como no caso da obra do Michel Foucault. E esse é o segundo capítulo de Sociedade do Cansaço, além da sociedade disciplinar. A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. A gente vê muito isso aqui no próprio YouTube ou nas redes sociais, né? É interessante as pessoas irem para as redes sociais trazendo aspectos negativos da sua vida, né? Falando de suas doenças, de suas dificuldades. Isso não se vê no Instagram, onde tudo é perfeito, há um recorte, há sempre uma escolha, o ângulo com que você vai apresentar uma narrativa sobre a sua própria vida ao mundo. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entra um projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Se você não produz, você é fracassado. Se você não tem autonomia, não cria o seu próprio negócio, você está perdendo na vida. Se você fica sem fazer nada, você está desperdiçando a sua vida. Você não pode experimentar o tédio. Se você gostou do livro, se você tem interesse em lê-lo, eu recomendo muito e o link para a compra está aqui na descrição. Se você comprar através desse link, você vai estar ajudando o canal. O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão do desempenho. Visto a partir daqui, a síndrome do burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Segundo Ehrenberg, a depressão se expande ali onde os mandatos e as proibições da sociedade disciplinar dão lugar à responsabilidade própria e à iniciativa. O que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. Se você está gostando desse vídeo, deixe a sua curtida, pois é assim que o algoritmo do YouTube, nós que vivemos em um mundo de algoritmos, faz para reconhecer que o vídeo está sendo útil às pessoas e para distribuí-lo a mais pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Então, por favor, deixe a sua curtida. Precisamente Nietzsche diria que aquele tipo humano está em vias de tornar-se realidade em massa. Soberano não é o super-homem ou além do homem, mas o último homem que apenas ainda trabalha, né? O último homem como
o oposto do além do homem, né? As duas figuras que Nietzsche introduz no Zaratustra, né, que vão suceder à humanidade, digamos assim, a humanidade presente. Ou o além do homem, o homem criador de valores, instaurador de valores, né, que ama a vida, que ama o destino. E o último homem é o homem mesquinho, o homem que quer o conforto, que não quer fazer mais do que o necessário, né, que não precisa ser o além do homem, pode ficar com o além do homem, sabe? Eu quero ficar aqui na minha, sem ser incomodado, é o individualista, enfim, né? E o Byung-Chul Han, assim como em Sociedade Paliativa, ele faz uma leitura do contemporâneo estando mais próximo do último homem do que do além do homem. Ele fala que o sujeito do desempenho contemporâneo, ele meio que está em guerra consigo mesmo. Ele é tanto agressor quanto vítima, porque ele explora a si próprio. Perpassa também um sentimento de transitoriedade, o que Byung-Chul Han vai falar em um de seus capítulos. Porque a vida está meio que desnudada. Não há mais uma narrativa em torno do significado da vida, do significado da morte. E Nietzsche, lá falando da morte de Deus, ele já apontaria para a saúde como um possível ídolo, né? Algo que seria idolatrado após o fenômeno da morte de Deus. E é isso que ele traz aqui também, né? As pessoas, nesse sentimento de transitoriedade, se apegam à sua própria existência, querendo que ela dure o máximo possível. No capítulo 5, Pedagogia do Ver, Chul Han diz o seguinte: devemos aprender a ler, devemos aprender a pensar, devemos aprender a falar e a escrever. A meta desse aprendizado seria, segundo Nietzsche, a cultura distinta. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar de si. Isto é capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa, a um olho demorado e lento, que é uma dificuldade cada vez maior. Olha, por exemplo, para o entretenimento que a sociedade consome em maior escala, como as coisas estão cada vez mais rápidas, cheias de cortes, mais curtas. Os vídeos no YouTube estão cada vez mais curtos. Outras redes estão se popularizando por causa desse teor de transitoriedade, de efemeridade, né? Como a gente não consegue mais apreciar um filme lento, contemplativo, como Tarkovsky, por exemplo, há uma dificuldade nesse esforço de apreciar o próprio tédio, de apreciar o próprio passar do tempo descompromissado. A sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. Não são reações imunológicas que pressuporiam uma negatividade do outro imunológico. Ao contrário, são causadas por um excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Na contracapa, Chul Han traz palavras de Nietzsche que dialogam muito com esse nosso contexto presente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Nietzsche e o mundo contemporâneo. Você pode clicar aqui no card para assisti-lo. Cabem aqui as palavras de Nietzsche. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Nietzsche diz em Humano Demasiado Humano. O que você acha? Você acha que esse diagnóstico faz sentido? Na minha visão, Byung-Chul Han, com essas abordagens do contemporâneo em seus diversos livros, é um dos pensadores mais proeminentes da nossa época e que chamam a atenção para esse fenômeno, né? Esse mundo regido de algoritmos, esse mundo regido pelo desempenho, pela iniciativa, pela positividade e que nos deixa cada vez mais doentes. Doentes justamente por um esgotamento, por um excesso disso tudo. Muito obrigado por assistir, deixa a sua curtida, deixa um comentário se quiser trazer mais outras questões abordadas por Chul Han ou outros filósofos, e se tiver uma opinião também, fique à vontade para escrever aqui. Até o próximo vídeo.